Olá, alunos do sexto ano, tudo bem com vocês? Lembrando, se vocês tiverem ainda dúvidas sobre o conteúdo que teve na semana passada, pode perguntar, não tem problema nenhum. Então, essa semana a gente continuando o nosso conteúdo, a gente vai falar um pouquinho agora sobre as corridas e principalmente as competições que envolvem as corridas. Lembrando que é sempre importante a gente conhecer quais são essas origens dos esportes, que a gente vai falar um pouquinho, e pelos processos de transformação que ela passou, para a gente saber qual que é o papel dessas práticas ao longo da história humana. Então, as competições de corrida, elas têm início na Grécia, por volta do século 14 a.C., e envolviam vários tipos de corridas. Então, corridas de curtas distância, corridas com armaduras de guerra e até corridas a cavalo. Hoje em dia, nas Olimpíadas modernas, a gente tem basicamente três tipos de corridas. Então a gente divide as corridas em corridas de curta distância, de média e de longa distância. Então aqui são os exemplos das corridas de curta distância. Então a gente tem corridas entre 100 e 400 metros. Lembrando que metros rasos é uma corrida em linha reta, sem nenhum empecilho no meio. As corridas de revezamento são corridas que participam mais de um atleta, então cada atleta em equipe eles vão correr alguma distância. Então, por exemplo, 4 por 100 metros, são quatro corredores, cada um correndo 100 metros. Então, o primeiro corredor corre 100 metros, passa o bastão para o segundo corredor, que vai correr mais 100 metros, passando os quatro corredores até terminar a corrida. 4 por 400 é igual, porém cada um corre 400 metros. As corridas com barreira, elas são também linha reta, porém tem algumas barreiras no meio do caminho. Então, uma corrida de 100 metros, uma corrida em linha reta, uma corrida de 400 metros é uma volta inteira no percurso e por volta do campo do atletismo, certo? Lembrando que existem barreiras. Homens têm uma barreira um pouco mais alta do que as mulheres, e para cada prova, a distância de uma barreira para outra ela também muda, né? Então a gente tem provas com barreiras de 100 e 400 metros para mulheres e de 110 e 400 metros para homens. Então essas são as corridas de curta distância. Já as corridas de média distância, elas vão variar em torno de 800 metros até 3.000 metros. E as corridas de longa distância, então elas vão variar de 5 metros até a maratona, que são 42.195 metros. Lembrando que na apostila de vocês tem uma curiosidade sobre o nome maratona, de como ele surgiu, então é importante vocês lerem também. Lembrando que também há competições de corridas em tribos indígenas. Então, existem várias competições indígenas que elas acontecem, que pode ser de demonstração ou de competição mesmo, e cada uma acontece de uma maneira diferente. Então, aqui é uma corrida com toras, então eles precisam levar um peso durante essa corrida. Porém, hoje em dia, as corridas são usadas como meio de lazer, de condicionamento físico e também de conscientização, né? Por exemplo, aqui, uma corrida contra o câncer de mama. Então, se ficar alguma dúvida, vocês podem comentar comigo, pode perguntar. Lembrando que eu estou sempre disponível para a gente conversar. Tchau para vocês e até a próxima aula.